Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos tratar do Imposto sobre Serviços e a sua relação com o planejamento tributário. Para tanto, eu quero iniciar falando sobre os principais aspectos do Imposto sobre Serviços, das suas limitações em relação à legislação nacional e, finalmente, os principais aspectos relacionados ao planejamento tributário. Então aqui é importante iniciarmos com a discussão sobre a quem cabe a instituição do Imposto sobre Serviços. E, de acordo com a nossa Constituição Federal, cabe aos municípios a instituição do ISS, de modo que nem a União e nem os estados poderão tributar serviços. E aqui cabe uma ressalva em relação aos estados, que poderão tributar serviços de transporte intermunicipal e interestadual e de serviços de comunicação. Mas todos os outros serviços serão tributados somente pelos municípios. E aqui, para fins de tributação pelo ISS, serviço deve ser entendido como um fazer algo. Uma prestação de serviços é uma obrigação em que uma parte, ao realizar algo, atende o interesse útil da outra. O devedor atende ao interesse útil do credor. Além disso, também é necessário que haja um conteúdo econômico nessa prestação de serviços. Serviços fornecidos de maneira gratuita não são tributáveis pelo ISS. A tributação depende da capacidade contributiva de quem está realizando o serviço, de forma que, para que o serviço seja tributável, é necessário que ele tenha conteúdo econômico. Finalmente, para que o serviço seja tributável pelo ISS, não basta que ele tenha sido prestado e não basta que ele tenha conteúdo econômico. De acordo com a Constituição Federal, também é necessário que ele esteja previsto na lista anexa de uma lei complementar. Essa disposição do artigo 156, inciso 3º da Constituição, que diz que compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 2º, definidos em lei complementar. E a lei complementar que define esses serviços que podem ser tributados pelo município é a Lei Complementar 116, que eu mencionei anteriormente para os senhores. Assim, é possível que o município cobre o ISS se ele tiver lei prevendo a cobrança desse imposto e se os serviços previstos na lei municipal estiverem de acordo com a Lei Complementar 116. Preenchidos todos esses requisitos, haverá a tributação do ISS. Além disso, a Lei Complementar 116 também estabelece limites de alíquota para a cobrança do ISS. A alíquota mínima prevista na lei é de 2% e a alíquota máxima é de 5%. E além da regulação das alíquotas, a Lei Complementar 116 também, como regra geral, proíbe a concessão de benefícios fiscais pelos municípios relacionados ao Imposto sobre Serviços. Há algumas exceções relacionadas à construção civil e ao transporte de passageiros no município, porém, como regra geral, não é possível que os municípios concedam benefícios fiscais relacionados a esse imposto. E nesse momento começamos a poder analisar a relação entre a cobrança de ISS e o planejamento tributário. O artigo 3º da Lei Complementar 116 dispõe que o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador, ou, na falta de estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1º a 25. Aqui nós temos, no artigo 3º, a regra geral de que o ISS é devido no estabelecimento do prestador de serviços. Porém, o próprio artigo 3º tem algumas exceções que estão previstas em seus incisos, e nessas exceções o tributo será devido ao município ou onde o serviço está sendo prestado ou onde está localizado o tomador do serviço. E aqui nós começamos a vislumbrar algumas oportunidades de realização de planejamento tributário. Se estamos diante de prestação de serviços que não estão previstos nos incisos do artigo 3º, mas que possam ser prestados para tomadores em outros municípios, é possível identificarmos cidades que tenham alíquotas menores do que outras. Assim, o prestador de serviços que tem interesse em pagar menos ISS vai decidir se instalar em uma cidade com uma alíquota menor
do que em uma cidade que talvez seja mais conveniente, porém a alíquota do imposto sobre serviços é em um patamar mais elevado do que onde ele decidiu se instalar. Essa questão, essa possibilidade de planejamento, ela vem sendo amplamente explorada por várias empresas no país. E, em razão disso, 2 leis complementares foram criadas para estabelecer regras distintas para alguns serviços. Essas leis foram a Lei Complementar 157 de 2016 e a Lei Complementar 175 de 2020. De acordo com essa legislação, vários serviços passaram a ser tributados nos municípios onde estão os tomadores de serviços. Por exemplo, serviços de administração de cartão de crédito e de leasing estariam dentro das hipóteses onde o município que teria competência para tributar esses serviços prestados não seria o município onde está o estabelecimento do prestador, mas sim onde está o tomador do serviço. Essa alteração legislativa causou um grande desconforto a vários prestadores de serviço. E o desconforto foi tão grande que a Confederação Nacional do Sistema Financeiro e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais ingressaram com ação direta de inconstitucionalidade visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 157. Foi uma ação que foi iniciada antes da promulgação da Lei Complementar 175. E os argumentos eles são bastante interessantes, é uma petição bastante complexa, mas um ponto que é muito relevante é que essa alteração faria com que esses prestadores de serviço que atuam de maneira bastante ampla nos municípios do Brasil teriam que lidar com cada município individualmente considerado. Ao invés de ter que pagar o ISS somente para um município onde eles estão estabelecidos, eles teriam que pagar ISS e lidar com obrigações acessórias, ou seja, lidar com preenchimento e envio de informações, para todos os municípios do Brasil, para todos os municípios onde eles atuam. Isso acabaria fazendo com que, em vários municípios pequenos, essas empresas não mais prestassem serviços em razão do custo que isso ensejaria para essas empresas. E aqui é importante que vocês pensem, enquanto pessoas que podem estar encarregadas de preparar essa documentação, o trabalho adicional que daria para enviar arquivos e documentos para cada um dos municípios onde haja, por exemplo, uma máquina de cartão de crédito. Esse assunto ele ainda está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, ainda não houve uma decisão definitiva, porém é algo que merece bastante atenção. Voltando aqui para a discussão de ISS e planejamento tributário, o que nós temos é a possibilidade de escolha pela empresa de se estabelecer em um município onde a alíquota para a sua prestação de serviços é menor. Obviamente, desde que esse serviço seja tributado somente no estabelecimento do prestador de serviços. Um exemplo disso é a diferença de alíquota que havia em São Paulo e em Osasco. Várias empresas migraram de São Paulo para Osasco, porque a alíquota para a prestação de serviços era uma alíquota menor em relação a esses serviços específicos. Por exemplo, a empresa 99, no ano passado, em 2020, saiu de São Paulo e foi para Osasco. Transferiu seu estabelecimento para Osasco. Ocorre que depois dessa mudança, o município de São Paulo instaurou uma CPI para verificar se efetivamente a empresa 99 havia transferido a sua atividade para Osasco. Porque para que esse pagamento menor de tributos seja de fato permitido, é necessário que a prestação de serviço seja realizada da outra cidade. Então de nada adiantaria uma alteração formal de onde a empresa está estabelecida se as suas atividades estavam efetivamente ainda sendo realizadas no município de São Paulo. Isso poderia permitir que o município autuasse a empresa. O desenrolar dessa situação acabou ocorrendo no seguinte sentido. O município de São Paulo decidiu diminuir também a sua alíquota referente ao serviço
prestado pela 99. E 2 semanas atrás, da data de hoje, quando o vídeo está sendo gravado, dia 27 de maio de 2022, houve uma declaração da 99 que estava retornando para São Paulo. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo claro de utilização do planejamento tributário pela 99, que saiu de São Paulo e foi para Osasco, e, posteriormente, da realização de uma guerra fiscal entre o município de São Paulo e o município de Osasco. Logo em seguida, o município de São Paulo reduziu a sua alíquota de ISS para que essas empresas que prestam serviços similares à 99 retornassem a São Paulo, já que não foi somente a 99 que fez esse movimento. Então aqui temos um exemplo claro da utilização do planejamento tributário por uma empresa. Assim, pessoal, o planejamento tributário em relação ao ISS está diretamente ligado à escolha do município onde a empresa irá se instalar. Sendo uma empresa de prestação de serviços, ela estará submetida à tributação pelo Imposto sobre Serviços, que é um imposto de competência municipal. A alíquota desse imposto varia de 2% a 5% e essa variação depende do que é estabelecido por cada município. Assim, se for uma atividade onde a tributação se dá no estabelecimento do prestador de serviços, ou seja, onde a empresa está instalada, existe aqui a possibilidade de instalação da empresa em um município onde a alíquota é menor. É claro que o cuidado aqui a ser tomado é que a empresa esteja efetivamente instalada nesse município com tributação menor, sob pena da empresa correr o risco de ser autuada se estiver somente formalmente instalada nesse município de tributação menor, mas exercendo as suas atividades em um município com uma tributação mais alta. Aqui chegamos ao final de mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre planejamento tributário. Espero que tenham gostado. Até mais!